Essa aula está sendo gravada para o curso de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Essa aula acontece no Teams com os alunos ao vivo da turma, então eu tenho aqui os alunos que estão matriculados na PUC. E se você estiver vendo essa aula no YouTube por acaso, talvez ela não faça muito sentido para você, mas se ela fizer, avisa a gente. Sempre interessante quando essa aula ajuda alguém. Essa aula também faz parte de uma playlist, então se você está vendo esse vídeo avulso, né, no YouTube, é bom perceber que ela é parte de um playlist que tem no meu canal. E talvez vendo os vídeos na ordem faça mais sentido, não sei. Bom, alguém me conta no futuro. A gente está começando o curso de Criação de Assets 2 e a gente vai começar falando sobre esses dois tópicos aqui, que é grids e medidas e o snap, que são ajustes que podem ser úteis para a gente fazer uma modelagem mais precisa. Tá? Então, o intuito dessa aula é ver um pouquinho sobre a configuração de medida, configuração do snap e configuração do grid. Tá? Então, vou começar falando do próprio grid mesmo. Né? O Blender ele tem aqui esse piso aqui. Né? Então, se a gente observar, né, essas linhas aqui do Blender, né, esse grid aqui, ele é um piso, ou seja, ele marca a posição zero do mundo, né, ou seja, esse ponto onde o cubo está, né, onde esse cubo está, eu vou tirar ele daqui, onde esse cursor está, eu vou tirar esse cursor daqui, esse ponto aqui, ó, é o ponto zero, né, o ponto zero do meu universo, é onde as coisas começam, né? Então, quando eu estou criando um asset, eu estou criando uma peça para ser levada para um motor, né? Essa coordenada aqui, que é a coordenada central, ela existe em todo o software de produção 3D, uma coordenada inicial, né? Então, a partir dessa coordenada, as coisas crescem em valores de y e valores de só Deus sabe. Espera aí, vamos conferir com o cubo. Aqui, ó, valores de menos y. Então, se eu vier aqui para cá, né, deixa eu escrever menos y. Então, se eu vier para cá, eu estou no valor negativo de y. Se eu vier para cá, eu estou no valor positivo de y. Né? Mesma coisa aqui na relação de eixo. Né? Então, se eu vier para cá, eu estou no valor positivo de x. Se eu vier para cá, eu estou no valor negativo de x. Né? E a gente tem ainda um eixo vertical aqui, que é o eixo z, que vai ter o valor positivo de z, e para baixo do grid vai ser o valor negativo de z. Isso é interessante saber. Por exemplo, se eu estiver fazendo um cenário e eu quiser fazer uma coisa que está no nível do mar, eu posso considerar esse ponto, que é o ponto zero, né, ou seja, o ponto zero do meu mundo. Né, então ele é z igual a zero. Então, se eu vier aqui colar meu cubo aqui, né, colocar o z igual a zero. Né? Então, isso aqui estaria acima do mar e isso aqui abaixo do mar. Né? Ou seja, isso é um jeito de pensar a modelagem de um mundo. Geralmente, quando se usa ferramentas de criação de terreno, né, em software, é comum eles fazerem isso. Criar as configurações de mar, né, no ponto zero. Então aqui seria profundidade, seria debaixo d'água, e aqui seria acima da água. Né? Isso acontece, por exemplo, na ferramenta de terreno da Unity. Quando você cria um terreno da Unity, você vai criar o mundo, ele considera que você está fazendo ele acima da superfície do mar. Então ele cria a partir do zero do mundo. Assim. Então, esse é o nosso grid. O nosso grid aqui, ó, ele pode ser configurado, a visualização dele, ele é um overlay, né? Ou seja, ele é uma camada sobre o 3D. E porque ele é uma camada sobre o 3D, ele pode ser configurado nesse espaço aqui, ó. Ou seja, aqui eu tenho minhas configurações de viewport overlay. E aqui eu posso configurar as minhas guias, né? Ou seja, ele vai configurar os overlays, são todos esses elementos que aparecem aqui sobre a minha cena, né? Então, esses são os meus overlays. Né? Esses botõezinhos aqui já são os gizmos. Se eu desligar esse botão aqui, eles desaparecem. Esses aqui são
os gizmos. Mas até o meu desenho aqui, ó, até esse desenho aqui, ele é um overlay, ó. Se eu desenhar uma coisa aqui, ó, isso é um overlay. Se eu desligar aqui, ele vai sumir, né? Qualquer coisa que não seja um modelo 3D. Vamos colocar aqui a Suzane. Sempre gosto de colocar ela como referência. E aí, olha só, todas as coisas que dizem respeito à minha interação com o espaço 3D sumiram. No caso dos gizmos, os gizmos são essas setinhas, né? São essas coisas que controlam o objeto. Então, se eu desligar aqui, os gizmos vão sumir. Essas setinhas aqui que controlam a navegação, controlam a panorâmica, né? Vão ter outros gizmos aqui. Se a gente observar aqui, ó, a ferramenta de Move, Rotate e Scale, elas são gizmos. Então, se eu deixar ligado, eu consigo ver elas ativas aqui, mesmo que eu não esteja usando a ferramenta de transformação. Eu posso desligar isso aqui, ó. Então, várias coisas elas funcionam como gizmos. Imagens de referências funcionam como gizmos, né? Então, a gente tem essas camadas de informação, né? No caso, a gente está vendo aqui que o nosso guia é parte do overlays. E aí, o que eu tenho de configuração aqui, ó? Eu consigo mudar aqui nesse guia de configurações se esse piso está sendo desenhado. Então isso aqui vai me falar se o piso, né, essa linha cinza, está sendo desenhado, né? Vamos pôr aqui, né? Eu vou vir aqui, ó, vocês vão ver que isso aqui é o floor, ou seja, isso não é esse quadriculado da visão ortográfica, né? Toda vez que eu estou na visão ortográfica, ele me dá esse quadriculado. Esse quadriculado ele não é o piso é o que está no chão, né? Piso é o que está aqui nessa direção. Então, se eu vier na visão de frente, na visão de lado, eu continuo tendo esse quadriculado, né? Mas ele não é o piso, né? Ele é uma parede, né? Ele é o quê? Ele é um grid, né? Ou seja, ele é parte do fundo, né? Se eu estiver vendo num ângulo assim, ó, ele não deixa eu desativar o grid, porque o grid não está visível. Então não tem como eu desativar o grid. Aqui eu estou vendo o chão, então tem como eu desativar o chão, né? Então, se a gente vier aqui, ó, visão de frente, né? Eu estou vindo na visão navegação. Eu estou usando os atalhos de numpad para poder, né, viewpoint. Estou usando os atalhos de numpad para poder mover de frente, de lado e de topo. Se eu tiver na visão de frente, eu posso falar para ele desligar o grid. E aí vai ficar só meu modelo, sem nenhuma das marcações. Tá? Eu também posso falar para ele desenhar mais ou menos eixos, né? Aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y, mas eu não estou vendo o eixo Z. Mas eu posso pedir para ele desenhar o eixo Z para mim. E aí, quando eu estiver navegando, eu vou ver esse encontro dessas linhas. Esses eixos são sempre desenhados no ponto zero do meu universo, então eles sempre apontam para o zero do meu mundo, né? Ou seja, eles não têm relação com o objeto, eles têm a ver com o mundo e com esse espaço aqui, que é o espaço zero, a origem de tudo. Tá? Isso é útil para a gente poder não só projetar os objetos, né, mas saber como que eles vão ser levados às vezes, de um software para outro. É bom saber que existe um marco zero nos nossos softwares, né? Aqui eu tenho um controle, como eu falei, dos eixos. Eu vou desabilitar agora todos os eixos. Agora eu tenho um chão sem os eixos. Lembrando que nas visões ortográficas pré-definidas, essa relação muda, tá vendo? Essa relação ela não é alienável, ela tem a ver com o quê? Com as visões de usuário. Então essas configurações elas são personalizadas, elas têm a ver com visões do usuário. Se eu vier aqui, eu posso ligar elas, mas se eu desligar e for nas visões pré-definidas, ou seja, frente, lado e topo, isso é uma orientação do próprio software. Não é importante demais isso. Não, isso é só tipo um ajuste de configuração.
né? Ou seja, eu preciso ver o eixo Z por algum motivo, eu tenho como ligar. Isso aqui já é mais importante. Isso aqui é a escala do meu grid, né? Então aqui, ó, o meu Blender ele faz esse grid de acordo com uma medida. Então esse grid ele não é um valor arbitrário, esse é um valor pré-definido, né? Então isso aqui tem a ver com as dimensões do mundo. Então isso aqui possui uma dimensão. E essa dimensão está diretamente relacionada com as configurações de cena nas unidades, né? Então, nas configurações de cena nas unidades, eu tenho qual que é a minha medida e qual que é a escala dessa medida. Então, eu tenho uma unidade que é o metro e uma escala que é de uma vez. Então, o que isso quer dizer para mim é que cada um desses pedacinhos aqui tem, na verdade, 1 metro. Né? Ou seja, cada vez que essa linha fica mais clara aqui nesse grid, é 1 metro. Então, cada uma dessas divisões aqui vai ser 10 centímetros. Ou seja, eu estou usando a minha escala métrica dividida, multiplicada uma vez só. Né? Se eu mudar esses valores, né? Ou seja, se eu mudar esses valores, vou colocar. Vamos fazer o seguinte: deixa eu colocar aqui 3. Mudou a relação de multiplicação. E agora o metro está num lugar diferente. Vamos fazer uma modificação mais agressiva ainda aqui. Deixa eu adicionar um cubo. Então, eu vou adicionar um cubo. Opa. Deixa eu colocar meu cursor aqui para a gente ver ele aparecendo. Vou adicionar um cubo. E deixa eu dar uma escala nesse cubo para que ele fique alinhado aqui, ó. E vamos ver o tamanho desse cubo. Eu vou vir aqui na minha barrinha lateral, né? Eu tenho aqui uma série de abas, e eu tenho uma aba que fala sobre meu item selecionado. Olha só, meu item ele tem apenas uma vez o tamanho dele, ou seja, a escala de 1, e o tamanho dele é 1 metro. Se eu mudar a escala da unidade aqui para 3, ó, ou seja, agora tudo foi multiplicado por 3. Meu objeto agora ele tem o quê? 3 metros. Então, a unidade de medida ela afeta não só o grid, mas como a escala do que está dentro dela. E vai afetar né, tipo, qualquer um desses valores se eu quiser. Eu posso afetar, aqui no caso eu tenho a gravidade, então eu posso afetar como que as coisas pesam, né? Então eu posso pôr aqui, né, um valor de gravidade, né, bizarro ou personalizado, né? Então eu tenho também alguns outros ajustes aqui sobre áudio, mas importante para a gente aqui que vai começar a modelar assets, é importante saber que o grid ele vai funcionar para a gente como uma régua e que essa régua está diretamente relacionada às unidades de medida. Ou seja, eu tenho aqui uma configuração que afeta diretamente as minhas unidades de medidas. Não tem muito motivo para eu mexer nisso aqui. Não tem muito motivo para eu mexer nisso aqui, ou seja, a unidade padrão que vem no Blender, ela é bem compatível com os softwares que a gente trabalha, mas eventualmente você pode encontrar alguma coisa que usa, por exemplo, escala imperial. E aí as coisas passam a ter o quê? Polegadas, léguas, ounces, ou seja, vai mudar o tipo de medida que eu tenho. E eu também posso criar uma personalizada. A personalizada é interessante para fazer, por exemplo, pixel art e dividir as coisas por 8. Né? Ou seja, eu posso dividir as coisas por um valor diferente. Então, vamos voltar aqui para a métrica por enquanto. Isso aqui está com 1 metro. Né? Esse objeto está com 1 metro. E meu grid também está com 1 metro. Se eu voltar aqui, ó, e eu mudar essa escala aqui e falar que isso aqui é 10 vezes, ou seja, eu estou fazendo 10 vezes a escala do meu grid. A escala do meu grid 10 vezes não muda o tamanho do cubo. Muda o afastamento das marcações.
Então, se eu vier aqui e mudar essa escala, eu estou mudando só o tamanho do meu grid. Mas eu não estou mudando o tamanho do meu cubo, diferente das unidades da cena. Tá? Para que isso é útil? Isso é útil para eu achar uma precisão milimétrica no meu mundo. Né? Ou seja, se eu tiver uma escala de 0,01, né? Opa, eu digitei uma coisa errada aqui. 0,01. Se eu tiver uma escala de 0,0.1, quando eu estiver criando as minhas aderências com o grid, né, quando eu estiver criando as aderências com o grid, ele vai me dar uma aderência muito mais quebradinha aqui, ou seja, muito mais sutil. Né? Então, eu posso ter uma aderência que vai ser extremamente grosseira e larga, como eu posso ter uma aderência que vai ser muito mais sutil aqui, né? E vai me dar exatamente um valor muito mais suave. Ou seja, aqui está aderindo por centímetros, né? E se eu vier aqui, ó, né? Ele menos cada um 10 centímetros. Se eu vier isso aqui, ó, ele vai parecer que está movendo suave, mas ele está aderindo por milímetro, sabe? Ele está usando a milimetragem. Então, essa escala aqui não afeta o tamanho do meu objeto, mas ela afeta o funcionamento de ferramenta e o funcionamento de aderência. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Tem alguma dúvida dessa parte? Me dá um ok. Diga. Eu só não tinha uma dúvida aqui. Como é que faz para mover o objeto para ter aderência? O que é a tecla? O aderência você pode tanto ligar o imã como segurar o Ctrl. Ah, tá. Entendi. Beleza. Beleza. Tá tranquilo até agora, pessoas? Aí, legal. Então, eu vou voltar aqui para minha escala para 1. Um aspecto interessante, se alguém quiser pesquisar isso depois, de aderência e de uso dessa coisa, é realmente a pixel art assim, em 3D. É comum para a gente poder ter uma divisão mais certinha de pixel art, a gente tirar o valor métrico para ter acesso ao quê? Às subdivisões. Vocês vão ver aqui que no meu sistema métrico, eu não tenho acesso às subdivisões. Ou seja, aqui eu só posso fazer subdivisões de 10, né? Ou seja, é o sistema métrico, então é tudo dividido por 10. Faz parte do sistema métrico ser dividido por 10. Mas se eu quiser fazer pixel art, eu vou querer dividir por 8. Faz parte do sistema de pixel art ser dividido por 8. Então, é bem comum, para se fazer coisas relacionadas a pixel art em 3D, a gente não usar um sistema de medidas e a gente falar que a nossa divisão ela é a partir de 8, né? Ou seja, na hora que eu estiver dando um zoom aqui, ó, essa subdivisão aqui, ou seja, cada sprite meu tem a medida de 1 com 8 quadradinhos. Isso eu posso usar para fazer uma construção de pixel art. Então, isso é um exemplo interessante de como que a edição do grid pode ajudar você a construir um conteúdo diferente, né? Um outro exemplo seria realmente você ter medidas imperiais ou você ter medidas de outra natureza. Então, se eu vier com um sistema imperial aqui, ó, e a gente for no grid, você vai ver que ele está bloqueado de novo. Ó. Ele não vai deixar eu subdividir, mudar essa subdivisão aqui. Ó. Então, ele não deixa eu ter acesso. Essa conta não está sendo feita usando esse valor. Tá? Então, só quando eu venho no none é que eu consigo variar esse controle de subdivisão e, portanto, afetar
como que comporta, às vezes, uma modelagem, ou tem inclusive uma medida diferente, né? No caso de pixel art, não é só uma aderência que eu quero, mas eu quero uma medida diferente, eu quero uma medida de base 8, né? Então isso é um aspecto interessante desse grid, tá? É, então, beleza, isso aqui já é bem interessante pra gente, isso aqui já é bem útil, então saber que o meu grid faz isso. Outro aspecto interessante é realmente saber que a gente tem acesso a sistemas de medida, tá? E que você pode trabalhar com a escala desse sistema de medidas. Isso é bem importante para a gente. Se eu vou fazer um cenário, é importante que eu tenha já uma relação de medida para eu saber, tipo assim, ah não, qual que é o tamanho de uma mesa? Sabe? Tipo assim, meu personagem vai encaixar numa mesa? Como é que eu modelo um mundo, sabe, com peças que encaixam entre si, que são coerentes entre si, se eu não uso nenhum tipo de medida? Então, usar uma medida usar uma medida é, é, como guia, né, usar um sistema de métrico e uma guia de medida como grid já é bem útil, tá? Existe também ferramenta de medida no Blender, ou seja, eu tenho uma ferramenta de medida, ou seja, eu consigo marcar tipo coisas para medir no Blender, né? Ou seja, eu consigo criar marcações de medida, tá? Então, se eu vier aqui clicar e arrastar, né, nesse negócio, eu consigo grudar e medir um valor, né? Deixa eu desligar esse imã aqui só para mostrar que essa medida ela pode ser feita de forma livre, né? De forma totalmente livre, né? Ela pode ser feita de forma aderente, né? Então eu tenho uma ferramenta de régua aqui, ó, uma ferramenta que me ajuda a tirar medidas, tá? Vocês vão ver que as instruções dessa ferramenta estão na própria ferramenta. Você pode parar e medir as coisas, né? Tipo, você pode clicar e arrastar, né? E você pode simplesmente apagar uma régua atual aqui apertando X, né? Então a última régua que eu movi apertando X ela apaga, né? Se eu fizer aqui, eu vou apagar já o cubo, né? Eu não estou mais com uma régua ativa. E eu posso vir aqui nas minhas anotações, né? Em View, anotações, vocês vão ver que existe os dados de uma régua aqui, que se eu apagar, né, ele vai apagar os dados da régua que eu estou criando. Ele não apagou a régua propriamente dita, mas ele apagou os dados dessa régua, né? Deixa eu passar aqui e ler de novo. Ctrl para dar snap, ou seja, se eu estiver segurando Ctrl, né, ele dá um snap, né? Deixa eu apagar essa daqui. Aqui eu quero mover essa daqui, ó. Eu vou apagar, pegar na ponta aqui, ó. Então essa régua está ativa, eu vou dar delete, né? E essa aqui eu vou apagar aqui, ou seja, eu vou deletar, né? Então existe, ou seja, além das medidas que eu consigo ver do objeto, né, na própria seleção do objeto, eu consigo ver as dimensões dele, eu também tenho uma régua que permite que eu faça medidas dela, né, e confira as medidas das coisas. Eu também consigo, dentro do Blender, que os edges, deixa eu entrar aqui no modo edit, é, que os edges me deem o comprimento dele. Então eu tenho aqui também, ó, dentro do modo de edição, eu também vou ter ferramentas que me informam as medidas das coisas. Então aqui, ó, se eu ligar o comprimento dos edges, ele vai falar qual que é a medida de cada um desses edges. E se eu mover eles aqui, ó, deixa eu desligar esse imã por enquanto. Ele está falando a medida enquanto eu estou movendo ela. Então eu consigo criar um objeto, né? Eu consigo criar um objeto vendo as medidas dele enquanto eu movo ele, né? Então eu vou criar um objeto de 1,40 m, né? Vou selecionar todos os edges aqui e ele você vai ver que o edge selecionado é o edge que, opa,
atalho do Windows aqui. O edge selecionado, ele vai mostrar para mim qual que é a medida. Tá? Então eu tenho, além das medidas de unidade, só para a gente revisar, ou seja, isso aqui define para mim as medidas do mundo. Então a gente consegue definir qual que é meu sistema de medida e qual que é a escala dela. Eu consigo descobrir as medidas do meu objeto vindo no painel lateral, vendo o item selecionado, quais são as medidas dele, né? Então aqui ele está me dando medidas de x, y e z do objeto. Eu também consigo ver as medidas de um objeto usando a ferramenta de régua do Blender, ou seja, eu posso vir aqui na ferramenta de medida e clicar num ponto, arrastar e tirar uma medida mesmo. Lembrando que o Ctrl vai me ajudar a grudar nas beiradas, tá? E o X vai apagar essa medida. E eu posso também, no modo de edição, selecionar um edge e com a ferramenta de overlay, comprimento do edge, ver o tamanho desse edge. Eu também posso ver os ângulos do meu modelo, a área de uma face e o ângulo de uma face. Mas, a princípio, para a gente construir objeto, o comprimento de edge pode ser o bastante para a gente. Talvez você não precise ter, por exemplo, todas essas medidas aqui. Né? Vamos pegar aqui os ângulos de cada edge, a área dessa face e os ângulos da face. Né? Então eu tenho essas informações de medida aqui. Então dá para fazer uma modelagem bem precisa, né, com precisão arquitetônica em medidas, né, com esses recursos. Né? Ou seja, se eu não sei a medida, eu consigo ativar essas sobreposições e modelar uma coisa que segue uma medida bem precisa. Então, essa questão da medida, ela explica muito porque que algumas pessoas, quando eu vejo fazendo personagens no Blender, elas fazem o personagem inteiro e no final elas colocam um cubo, ajustam ele e pegam esse personagem e encolhem até ele caber dentro do cubo. Sim, sim, isso é um jeito de fazer, assim. Que aí o personagem fica com 1 metro e pouquinho, ao invés de ficar aquele trem gigante. Sim, sim. E a percepção de que o Blender inicia, eu vou iniciar ele de novo aqui, ó. Ele inicia com uma configuração de medidas, né? Então, esse cubo aqui, ó, se a gente começou com ele e eu vou começar modelando um personagem, vamos supor que eu começo meu modelo por esse cubo, né? Ou seja, eu entro no modo Edit e puxo isso aqui, e isso aqui eu já começo a trabalhar com a subdivisão para que ela seja tipo a cabeça, né? E começa, sei lá, usar proportional editing e tal. Esse cubo inicialmente, ele tem o quê? Ele tem 2 metros de altura. Ele tem 2 metros em cada uma das direções. Vamos ligar aqui o Edge Length no modo Edit. Olha só, ele tem 2 metros para cada lado. Então isso já é maior do que um personagem. Depende do personagem também. Não, isso aqui já é maior que um personagem. Se você pensar um personagem humanoide né, um ser humano de 2 metros atualmente é um ser humano alto na nossa realidade É o Shaquille corrente, O'Neal. né? Já é um ser humano bem alto. Então, já é alto para um personagem. E se você for levar em conta simulações de física, que levam em conta tamanho para gerar massa e levam em conta para fazer cálculo de aceleração de gravidade, isso é realmente muito alto, né? Isso pode dar uma queda muito diferente. E se a pessoa começou a fazer na cabeça com isso, ela começou a fazer uma cabeça de 2 metros de altura. Então já é uma cabeça de um gigante, né? E se a coisa acontece na Terra, né? Vamos pôr assim, se o personagem ele existe na Terra, sob a gravidade da Terra, chega uma hora que não sustenta, né? Tipo, a física fica estranha. Mas, obviamente que existem outros tipos de criatura no planeta que são bem maiores do que 2 metros, e existe também a possibilidade de estar fazendo uma realidade muito alternativa. Só que em termos Como fazer um dragão que não é um bicho muito pequeno. Sim, mas em termos práticos de produção, se eu vou inventar um personagem, né, um dragão,
é, que vai usar uma mesa e uma cadeira, eu continuo precisando de saber essas medidas. Eu continuo precisando ter uma consciência dessas medidas. Tipo, qual cadeira que serve para um dragão? E se eu for criar um mundo que é baseado na realidade, seja mesmo que seja um mundo cartunesco, que tem um personagem que vai usar a mesa, vai usar a cadeira, que vai abrir porta, se eu usar medidas do mundo que eu conheço, eu adianto o serviço, porque eu não tenho que pensar quanto que qual que é o tamanho de uma porta para mim. Eu venho aqui na porta da minha casa e meço ela. E eu já tenho a medida que eu preciso. E eu posso trazer essa medida para cá. Isso agiliza muito o serviço. Lembrando que eu sabendo a velocidade e gravidade da Terra, e sabendo o tamanho das coisas da Terra, e rodando uma simulação física dentro de um espaço como a Unity, as chances de eu acertar essa física são maiores por causa desse embasamento no mundo real. Né? Ou seja, eu não estou tanto de grilo. Então, às vezes é interessante sim você já começar o seu projeto e a primeira coisa que você vai fazer é dar escala no seu cubo para fazer a cabeça do personagem, sabe? Aí você fala assim, deixa eu fazer a peça já no tamanho, né? Deixa eu fazer ela já no tamanho, deixa eu já criar essa peça numa proporção que vai me ajudar. Ou seja, na hora de fazer a blocagem de um personagem, ou na hora de fazer a blocagem de um cenário, eu já penso, não, peraí, já deixa eu fazer essa blocagem no tamanho certo. O tamanho que eu preciso para o meu jogo. Né? Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma casa que vai ter um personagem humanoide andando lá dentro, talvez essa casa tenha que ser um pouquinho maior que uma casa natural para a navegação da câmera ficar suave. Mas eu sei, por exemplo, que, sei lá, meu quarto ele tem, sei lá, 3 metros por 4 metros, né? Se eu colocar isso no motor e isso for apertado, eu vou crescer numa proporção em cima de uma realidade. Agora, se eu já fizesse quarto com 50 metros por 20 metros, só porque eu não olhei a medida, porque eu comecei, na verdade, com um modelo que já tinha 2 metros, então isso vai virando o quê? Uma bola de neve de problemas de gestão de tamanho. Tá? Então, existe uma preocupação, uma tensão a se tomar com a sua configuração inicial e com a sua medida inicial. Tá? Então, mais uma vez, relembrando, a gente está observando que aqui, nesse painel de cena, né? Você vai aqui, Cine. Em unidades, units, eu consigo definir a escala que eu estou, o sistema de escala que eu estou fazendo, né? Então, o sistema métrico, com uma unidade de escala de 1, né? Eu consigo definir isso. Isso já vem definido por padrão na Unity, ou seja, no Unity e no Blender. Então, isso já é o padrão de que uma marcação desse grid no Blender e uma marcação do grid da Unity tem 1 metro. Tá? Mas eu consigo alterar se eu precisar em algum caso. E eu consigo também conferir as medidas do meu objeto, de novo, dentro do painel de propriedades e também com a régua e no modo Edit. Eu consigo ver a medida de cada aresta selecionada. Basta selecionar a aresta, que ele vai me dar a medida dessa aresta. E aí eu consigo fazer, com isso, uma modelagem bem precisa, né? Ou seja, ela é precisa em milímetros, né? Ou seja, eu consigo ser preciso em milímetros com essa modelagem, porque eu consigo realmente ver o tamanho da coisa enquanto eu estou editando ela, ou seja, eu consigo ver qual que é o tamanho e o ângulo também das coisas enquanto eu modelo. Tá entendido essa parte, pessoas? Vocês conseguiram entender isso? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? De novo, eu espero que seja útil para quem estiver assistindo também pelos YouTube. Massa. Outro aspecto importante para gente, para modelagem, gente, eu vou colocar aqui de novo um cubo, vou dar uma escala dele de 50% aqui, vou colocar ele no cantinho aqui, vou dar uma escala em Z aqui também, uma escala
em Z e vou fazer uma coisa bem precisa aqui, ó, 0.1. Fazer uma plaquinha assim, ó. Uma outra Não era mais fácil ter usado um plano, que era só estudar um pouquinho? Não necessariamente que o plano, na hora de estudar, você pode estudar invertendo, né? Ah, é. Né? Então, Tem a assim, chance. não é mais difícil nem mais fácil, só tem essa previsão de erro, Uhum. né? É só uma previsão de erro mesmo, né? Não é questão de ser mais difícil ou mais fácil. Aqui, ó, eu ainda quero fazer uma outra coisa, que é ter certeza de que isso aqui, ó, vou selecionar todo mundo, tá coladinho aqui, nesse cantinho aqui, ó. Beleza. Então, eu tenho minha origem no canto. Eu usei aqui, ó, para fazer isso aqui, eu estou usando o tempo todo uma ferramenta para poder ter certeza da minha precisão de modelagem. Ou seja, o tempo todo quando eu estava fazendo isso aqui, eu estava usando o Ctrl pressionado, né, ou seja, a tecla Ctrl pressionado, que é um atalho para ligar essa ferramenta aqui, que é o Snap. Tá? Então, o Snap ele é um outro aspecto de precisão que é interessante a gente saber e configurar. Né? O Snap é esse imã. Né? Então, quando eu ligo o Snap, as coisas elas começam a mexer de forma aderente. Então, aqui, ó, se eu pegar, vamos afastar um zoom aqui só para ficar mais evidente ainda. Vou afastar aqui o zoom só para ficar mais evidente. Eu vou mover isso aqui, ó, e vocês vão ver que ele está movendo e ele está saltando, né? Ele não está movendo de forma suave, né? Então existe uma certa aderência aqui. Se eu desligar esse imã, você vai ver que o movimento do objeto é totalmente suave. Então algo acontece quando eu ligo esse imã. E essa mesma coisa acontece quando eu seguro Ctrl. Então se eu estou movendo e segurando Ctrl, ou seja, ele está saltando de um ponto para outro. Né? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que, quando eu seguro Ctrl, é como se eu ligasse esse imã. Se eu ligar esse imã, ele vai começar a aderir. Essa ferramenta a gente chama de Snap. E ela tem um kit de configurações que fica logo ao lado dela. Ou seja, eu estou ligando um imã que respeita as configurações que estão marcadas aqui. Ó. Atualmente, ela está no Snap incremental. O que é o Snap incremental? Ou seja, o Snap incremental ele significa que ele vai pegar os valores configurados do meu grid, que é uma escala de 10 com uma subdivisão de 10, e ele vai mover tentando acrescentar esse valor no meu movimento. Então, deixa eu desligar isso aqui. Vamos colocar isso aqui em algum lugar aqui. Eu vou abrir no meu painel de transformações do objeto, tá? As informações de posição, rotação e escala. Tá? Eu quero ver esses valores aqui só para que vocês vejam. Atualmente, minha posição de x ela é 0.223751 metros, ou seja, um valor quebrado, certo? Aqui é um valor de y quebrado e um valor de z quebrado. Se eu mover isso aqui, eu estou movendo, olha, numa precisão até a sexta casa decimal, né? Ou seja, eu estou fazendo uma precisão muito, muito sutil aqui de posição. Se eu ligar o incremental, ou seja, se eu ligar o imã com a opção incremental, ele vai pegar as minhas medidas de grid e ele vai somar, de acordo com o meu zoom, ele vai somar esse valor ao valor da minha posição. Então, se eu mover isso aqui para um lado e para o outro, se eu mover isso aqui para x, ó, ele está somando um valor, né, eu estou somando 1 metro, a minha posição de x. Agora, se eu mover para cá, ele está reduzindo 1 metro do valor de x. Se eu aproximar, se eu der um zoom, vamos na visão de topo aqui, ó. Se eu der um zoom na visão de topo, eu começo a ver o quê? Eu começo a ver a subdivisão decimal.
Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa aderência acrescentando o valor da primeira casa decimal aqui, ó. Então, você vê aqui, ó, ele foi para 3 e aqui ele foi para 5, ó. Ele somou mais 0,1 ou ele reduziu menos 0,1. Ou seja, ele está incrementando nesse valor. Então, é isso que esse incremental significa. Ele vai pegar o seu valor atual e ele vai somar 1. Mas ele não garante que eu vou encaixar no meu grid. Ou seja, isso não garante que eu estou encaixando isso no meu grid ou que está fácil de encaixar, né? Outra coisa interessante é, se eu rotacionar aqui esse objeto, ó, se eu rotacionar esse objeto aqui, ele está rotacionando livre. Mas se eu rotacionar com Ctrl, ele está fazendo o ângulo de 5 graus. Se eu der escala, a minha escala está livre. Se eu der escala com Ctrl, eu estou dando escala incremental. Por que que a escala, vamos lá, por que que a escala aqui ela está livre? E por que que a rotação aqui está livre? Mas no meu Ctrl ela está presa? Porque na configuração aqui, ó, na configuração do meu incremental, eu só estou afetando o movimento. Tá? Eu posso pedir para afetar a rotação e escala também. E aí, se eu fizer a rotação aqui, ó, ele vai rotacionar a cada 5 graus. E se eu fizer a escala aqui, ó, a minha escala vai ser incremental também. Ou seja, ele vai aumentar 0,1 ou reduzir 0,1 no eixo que eu estiver mexendo. Tá? Então, isso é importante saber que eu tenho o imã, mas o imã ele vai funcionar de acordo com uma configuração. Ele só vai fazer o ajuste de rotação e escala se eu pedir para ele fazer o ajuste aqui. Tá? Lembrando que no Ctrl isso é automático. Né? Segurando o Ctrl é como se você tivesse ligado o incremental com aquela opção ligada. Né? Então ele já faz o serviço de alinhamento. Outro aspecto interessante aqui, ó, e a gente vai voltar para o movimento, eu vou voltar para o movimento, é que se meu objeto está desencontrado do grid e eu estou fazendo ele incremental, ele vai continuar desencontrado do grid. Ou seja, existe uma distância entre o que eu estou fazendo e o meu grid de montagem. Mas se eu quero fazer peças que encaixam, é interessante que eu às vezes use o grid para garantir meu encaixe. Se eu quero fazer coisas que têm medida, e eu sei que isso aqui é a medida de 1 metro, e isso aqui é 1,10 m, ou seja, isso aqui é 1,10 m, se eu usar esse grid como régua, vai ser útil, mas aqui ele não vai ser uma boa régua para mim. Né? Ou seja, eu não estou alinhando ele certinho. Né? Mas, se eu pedir para ele fazer uma pega absoluta, né, uma aderência absoluta com o grid, o que vai acontecer? Quando eu mover aqui, ó, ele já vai aderir ao grid. Aqui ele não está fazendo mais o incremental somando valor. Ele está procurando a próxima entrada de grid. Então aqui eu consigo fazer um encaixe preciso, uma medida precisa, usando meu grid como régua. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, 1,10 aqui, ó, se eu der grab aqui nesse eixo, eu vou ligar o meu raio-x só para poder pegar todo mundo aqui. Se eu fizer aqui, ó, ele vai pegar a próxima entrada de grid. Ou seja, ele está aderindo ao grid agora. Então eu consigo fazer muito preciso usando o que seria equivalente a usar uma régua. E eu posso ainda subdividir mais essa régua, né? Ou seja, eu estou usando aqui no meu overlay uma subdivisão de 10 nessa escala aqui. Mas se eu for dando zoom, essa régua vai ganhando subdivisões. Ó. Então, contanto que eu esteja na visão ortográfica, eu posso vir aqui agora ó, e mexer o grid numa escala bem mais afiada. Ó. Então eu consigo fazer medidas muito precisas com isso aqui.
Ou seja, usando o grid, né, usando o grid e usando o snap incremental, eu já consigo fazer uma aderência extremamente precisa para poder fazer os modelos de peça 3D que encaixam uma na outra. Ou seja, se eu quiser que uma peça encaixe na outra, eu posso usar o próprio grid como referência para esse encaixe, né? Supondo que eu faça uma peça que tenha, sei lá, uma inclinação ou que tenha um tamanho específico, né? Tipo, a próxima peça que eu fizer disso aqui, ó, a próxima peça que eu fizer disso aqui, porque eu estou usando uma aderência, eu sei que se eu vier aqui, ó, eu vou conseguir. Deixa eu dar um zoom aqui só porque eu consigo achar aqui deixa eu pegar isso aqui, grab em X, eu consigo achar aqui uma medida precisa, ó. E aí eu sei que uma peça encaixa na outra, ou seja, eu sei que essas duas peças encaixam porque eu estou usando uma medida de grid bem específica, assim. Então, isso aqui faz com que eu tenha essas duas peças, né, e eu consiga fazer algo bem preciso. Eu consigo até fazer um outro tipo de precisão aqui, ó, que é o quê? Eu quero que a gretinha aqui, a distância do vértice superior, né, ou seja, eu vou fazer um chanfro aqui, ó, a distância do vértice superior, eu vou querer ele de 1 de 2 milímetros para cá, e nesse cara aqui também de 2 milímetros para lá. Então eu vou vir aqui, eu estou dando uma mega panorâmica aqui no meu negócio, não faz sentido, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos selecionar esse cara aqui, né? E eu consigo, é, é, não só, eu consigo focalizar o meu zoom de seleção, né? Mas eu consigo também só dar um mega zoom aqui nesse cara aqui, né? Só apontar o mouse para ele. E aí eu vou fazer isso aqui, ó, vou puxar dois para cá. E agora tem uma peça que encaixa, que eu sei que o afastamento entre elas é o mesmo que eu queria, sabe? Então eu consigo fazer esse afastamento mais preciso, né? É, não é o único jeito de fazer aderências em 3D, né? Então deixa eu apagar isso aqui. E vamos entrar com um objeto que não é tão... Vou entrar com a Suzane aqui, ó. Né? Entrar com a Suzane. E vamos entrar com um cubo aqui, né? Vamos fazer isso aqui, entrar com um cubo aqui. E às vezes o que vai acontecer é que a minha superfície, ela não é, o meu encaixe ele não tem nada a ver com grid ou com incremental, né? Às vezes o ponto onde eu quero encaixar, ele não tem a ver nem com grid, né, e nem com medida arredondada, né? Então, às vezes eu quero encaixar uma peça em outra e isso aqui não vai me atender. Nesse caso, eu vou ter essa série de opções aqui, ó. Ou seja, eu tenho a opção de usar os vértices como aderência. Então, se eu pegar esse objeto aqui e puxar ele para cá agora, eu consigo achar um vértice que faça essa aderência para mim, ó. Ou seja, o que ele está procurando? Ele está procurando um ponto no meu modelo que encaixe num ponto no outro modelo. Deixa eu desligar essas medidas de edge aqui, eu não preciso delas agora. Então eu consigo fazer uma aderência de vértice com vértice, né? Ou seja, eu consigo vir aqui, ó, gruda esse vértice nesse vértice. E eu sei que esse encaixe vai ficar preciso um vértice encostado no outro, né? Eu consigo fazer com que ele procure o vértice mais perto, ou seja, quem é que está mais perto da minha ponteira do mouse aqui, ó? Como é que, quem está mais próximo? Então ele vai tentar achar o mais próximo para mim, ó. Né? Eu também consigo, deixa eu mover aqui em X,
fazer essa aproximação sem necessariamente usar todos os eixos. Então ele vai alinhar num vértice visto de topo, mas ele não está movendo mais do que isso, né? Então eu consigo, por exemplo, vir aqui, ó, e eu estou movendo, e aí eu não quero que ele mova em Z, ou seja, eu estou movendo só em X e Y. Ele vai alinhar, mas ele não vai encaixar, ó. Então eu consigo usar um vértice como alinhamento, né? Grab. Então aqui, ó, alinhei com este K, né? Ele grudou. Mas se eu fizer isso aqui, ó, vamos grab e Z. Se eu fizer isso aqui, né, restringindo o eixo, né, ele vai alinhar sem encaixar, ó. Então eu tenho essa opção aqui de restrição, tá? Eu também tenho aqui nessa ferramenta quem é que ele está calculando na hora de fazer esse alinhamento. Aqui ele está pegando os vértices mais próximos. Se eu trocar para cá, ele vai procurar o centro do objeto com o vértice. Então aqui, ó, ele está alinhando o centro do meu objeto com o vértice. Deixa eu ligar aqui um wireframe só para a gente, eu acho que vai ser útil eu ligar um wireframe nas coisas, para a gente ver algumas coisas melhores assim, né? Então aqui, ó, o centro do meu objeto está encaixando em algum vértice. Deixa eu vir para cá. Ainda posso pedir o ponto médio. O ponto médio, a diferença do ponto médio para o centro é que o centro geralmente usa o bounding box, né? Então, se a gente for pensar num objeto irregular, né, o centro é o bounding box, né? E o ponto médio ele é as extremidades de uma seleção, né? Ou seja, ele vai pegar às vezes as extremidades de uma seleção para poder achar esse ponto aqui, tá? Então existe uma diferença entre o ponto médio e a gente pode tentar fazer um exemplo disso aqui. Se eu tiver três cubos aqui, ó, né? E eu estiver tentando alinhar, o que é o centro? E o que é o ponto médio? Então, às vezes não faz muita diferença, mas às vezes vai deslocar um pouco o que é o centro do que é o ponto médio, tá? Mas é a média entre os objetos selecionados, tá? Ou é o centro do bounding box entre os objetos selecionados, né? Então é só pensar assim, ó, tipo, é o centro ou é o ponto médio, né? Que aqui no caso o ponto médio e o centro talvez fiquem não próximos, que a gente não veja diferença, tá? E a última opção aqui é o elemento ativo. O elemento ativo é quem está mais claro aqui, é quem está carregando o nome aqui, quem está destacado nessa seleção. Então agora, quem está controlando o GRUD aqui, ó, é esse cubo. Os outros não importam. Isso também afeta na edição de vértices, tá, gente? Ou seja, na edição de vértices, ou seja, se eu estiver no modo Edit, é a mesma coisa. Ou seja, se eu selecionar aqui um modelo aqui, ó, esse vértice aqui é o vértice ativo. Então é esse vértice que vai grudar nas coisas. Isso é muito útil para a gente fazer peças que encaixam. Você saber que tem um vértice específico que está selecionado e é ele que está controlando a aderência da minha seleção. Tá? Isso dá uma precisão muito grande para a minha modelagem. Tá? Eu ainda tenho algumas opções aqui de considerar ou não as faces que estão invisíveis, né? Então, aquele caso de normal invertida, por exemplo, né?
Aqui as normais não estão invertidas, né? Então, vamos virar esse olho, talvez. Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo disso aqui. Alt N, flip, né? E vamos ligar o backface culling aqui, ó, só para ver que tem aqui um olho, mas está com normais invertidas. Então, o que acontece aqui, ó, na hora de eu grudar esse cara aqui, é se ele está considerando o backface culling ou não. Ou seja, aqui tem um vértice, mas eu não estou conseguindo mirar nele, ó, tá vendo? Tem um vértice aqui, eu não estou conseguindo mirar nele. Agora já mudou Aqui vem que eu acho que eu não vou... Esse aqui eu acho que eu não vou conseguir pegar de jeito nenhum, né? Acho que esse aqui não vai dar bom de jeito nenhum, mas... Considerar o backface culling, considerar tipo se eu consigo acessar um espaço com a normal invertida, tem a ver com esse controle aqui. Eu não consigo mesmo mirar esse cara aqui. É impressionante. Ó, aqui já mudou completamente, tipo, como que eu tô comportando, assim, tipo, onde que eu consigo realmente mirar e grudar. Então, mas isso tem a ver com a normal invertida. Não é um caso de uso muito urgente, não. Eu também tenho as opções de projetar em si mesmo. É, nas aulas de retopologia a gente volta aqui, porque em retopologia a gente não quer que às vezes que os vértices projetem em si mesmo, só no modelo que a gente está fazendo retopologia. Então isso aqui é uma opção que se ele gruda nele mesmo ou se ele não gruda nele mesmo, né? Ou seja, se um vértice vai grudar dentro do seu modelo ou não, né? Então uma face, um edge. É, e se ele está alinhando a rotação com o alvo, né? Ou seja, se eu na hora de grudar o meu objeto, né? Se ele está alinhando a rotação com o alvo. Ó. Então aqui ó, ele está pegando a rotação do meu vértice e ele está ajustando a minha origem com a rotação desse vértice. Ó. Eu zoei a origem desse objeto todo, né? Vamos combinar, né? Deixa eu ajustar isso aqui. Geometria para origem. Né? Mas aí eu tenho como não só alinhar, como alinhar rotacionando. Tá? Além disso, eu tenho a opção de grudar pelo edge. Então, aqui, se eu vier aqui, ó, ele está deslizando no edge que eu estou apontando. Ó. Ele está alinhando a rotação também, ou seja, ele está pegando a rotação do edge. E ele está deslizando sobre o edge. Ó. Então, eu posso encaixar isso aqui numa linha. Né? Deixa eu mudar um pouco esse modelo. Pera aí. Deixa eu mudar um pouco esse modelo. Eu estou incomodado com esse cubo. Deixa eu fazer um cubo novo. Fazer um cubo novo. Deixa eu fazer ele assim. Eu quero que a origem fique na base. Quero que a origem fique na base. Beleza. E aí acho que. Aí pra vocês verem a rotação do Edge, ela é nessa direção aqui, ó. Então ele vai deitar o modelo. Né? Então isso é algo a se pensar, né? Tipo, ou então você saber, né? Tipo assim, que o Edge ele é uma coisa deitada. Aí você fala assim, ah, pô, mas. Né, e não tem um jeito de resolver isso? Tem. Você pode pedir a perpendicular do Edge. Né? Isso vai mudar um pouco o aspecto de aderência, né, quando você for fazer a pega. Mas deixa eu voltar aqui no Edge, só porque eu quero voltar para o Closest. Deixa eu ver. Aí, beleza, está girando. Ah, legal. Eu tenho a face.
tem a face, ou seja, aqui ele está alinhando com a direção do normal da face. Então isso aqui está perfeitamente sobre essa face. Né? Se eu vier aqui, está perfeitamente sobre essa face, mas a face está dobrada, o quadrado dobrado. Então está invadindo, não é porque o snap não está funcionando, é porque a face não é plana. Ó. Se a face não é plana, não dá para fazer milagre. Ele vai considerar o quê? Ele vai considerar normal da minha face aqui. Ó. E tem o volume. O volume, ele vai pegar, né, o meio de onde eu estiver apontando. Então, se eu vier aqui e apontar isso para cá, deixa eu apertar toda hora, em vez do Alt, apertar isso aqui. Então, ele está colocando mais ou menos no meio da massa da coisa. Então, se eu vier para cá, ó, ele vai colocar mais ou menos no meio do caminho da massa. Então, ele está colocando no meio, né? Ou seja, se eu tenho um relevo aqui, né, e eu estou com um objeto apontando, ele vai procurar o meio do meu caminho aqui, ó, o meio da massa onde eu estou apontando. Isso é muito útil para Bone. Quando a gente está fazendo esqueleto de personagem, esse volume ele vai me ajudar a colocar o osso bem no miolo. Então isso ajuda pra caramba na hora de fazer rig. Isso é bem útil para fazer rig. Né? Eu tenho o centro de um edge. Então o centro de um edge vai ser a metade de um edge, o meio do caminho certinho. Então eu perco aquele slide. Essa é metade do caminho. E eu tenho a perpendicular do edge, né? Ou seja, eu tenho eu não sei porque ele não está grudando aqui, mas eu tenho a perpendicular, ou seja, ele vai pegar e ele vai apontar pela perpendicular daquele edge que eu estou apontando. Não necessariamente quer dizer que resolve a minha aderência, mas o meu giro de aderência, mas ele me dá um ajuste diferenciado de rotação ou de espaço, né? Então vai grudar certinho, né? Mas ele está pegando a perpendicular agora, não está pegando mais nem o centro, nem a linha deitada ali a linha deitada não, nem a linha como um todo, nem só o centro. Ele está pegando a linha e o ângulo, né? A linha e o ângulo. Ele está fazendo a perpendicular. E aí, com esse kit de ferramentas, né? Ou seja, com esse kit de ferramentas, a gente vai conseguir fazer umas modelagens de módulos encaixáveis com mais tranquilidade. Ou seja, se nossa meta é modelar peças encaixáveis, esse ajuste de configuração de grid, medida em módulo e de snap vai orientar a nossa montagem de módulo nas próximas aulas. Né? Então, só para ficar uma breve revisão aqui, a gente viu configurações de grid, né? Ou seja, que é um overlay. A gente viu configurações de medidas, que é as unidades na cena. Né? A gente viu ferramentas de medidas, que inclui a nossa régua e também no modo edit. Né? Deixa eu criar um objeto, senão não vai ter isso aqui. Né? Também no modo edit, entre overlays, a gente vai ver o que a gente tem ferramentas de medida aqui. E a gente viu as ferramentas de aderência, né? Ou seja, a gente viu o snap e as ferramentas de aderência que vão ajudar a gente a fazer peças encaixadas, ou seja, na hora de fazer um modelo, eu posso usar isso aqui como base para modelar algo que eu sei que vai encaixar, algo que eu sei que vai bater em encaixe. E esse snap ele não funciona exclusivo para a modelagem aqui, ele também vai funcionar dentro do V.
Então eu consigo fazer ajustes de UV, criação de textura de informação tile utilizando o Snap. Um exemplo que eu gosto de dar é sempre o mesmo exemplo, então se eu estiver repetindo aí, se vocês já tiverem visto aí, é a vida, tá? Mas um exemplo que eu gosto de dar, deixa eu vir aqui em Home, Documentos, Personagens, não, Assets 2, eu quero pegar esse Lab Atlas. É que eu posso criar aqui, né, tipo eu quero dar uma escala de 0.225 e aqui, ó, eu posso usar o Snap para aderir no meu processo de fazer textura. Então, eu estou usando o Snap com incremental para poder achar o encaixe certinho aqui, ó. Achar o encaixe certinho aqui, né? E já criar uma peça texturizada para modelar. Ou seja, aqui, ó, eu estou criando uma peça que ela é texturizada para modelar. Eu vou fazer sem perspectiva. Eu vou rotacionar isso em 90 graus. Então, estou usando, de novo, o Snap para poder ter certeza que eu estou fazendo o encaixe certinho, né? E essa peça aqui está com essa textura. Eu não tenho um shading para mostrar isso, né? Mas a gente cria um agora. Deixa eu vir aqui, ó, Shift A. Eu quero colocar a textura de imagem afetando a cor desse objeto aqui, né? Então agora eu criei uma peça com essa textura, né? E acho que eu posso vir aqui no meu layout, eu consigo colocar a textura aqui, e eu consigo colocar flat aqui também, né? Ou seja, eu estou configurando a visualização aqui. Mas o que acontece? Se eu vier aqui e duplicar isso aqui, ó, e usar o Snap para aderir, ou em vértice ou por medida, eu faço uma parede, né? Aqui eu vou pegar e vou duplicar de novo aqui, ó. E vou duplicar de novo. Vou remover as duplicadas. E lá no meu V, eu vou escolher, por exemplo, uma face. Então eu vou fazer o mesmo processo de novo aqui, ó, só para se alguém quiser tentar isso em casa. Eu vou colocar aqui em flat e com textura. E agora eu posso, por exemplo, selecionar uma dessas faces aqui, ó. Então, deixa eu, para adiantar minha vida, eu vou selecionar uma face. E eu vou pegar essa face aqui, ó, e eu vou mover ela com o Snap para cá, ó. Então agora eu tenho esse tijolo que é diferente. Eu vou pegar esse aqui, ó, e eu vou mover ele para cá, ó. Então agora esse tijolo aqui, ó, ele é um rodapé. Esse aqui eu vou pegar e eu vou fazer esse outro rodapé aqui, ó. E esse aqui eu vou pegar esse aqui e vou fazer isso aqui. Então agora eu tenho um de cada tipo aqui, né? Vou pegar esse aqui e vou fazer isso aqui. Vou pegar esse cara aqui e vou fazer ele ser isso aqui. E vou pegar esse cara aqui e vou fazer ele ser isso aqui. E esse cara aqui ser esse cara aqui. Certo? E aí, o que acontece? Isso já está modelado e texturizado, né? Se eu fizer isso aqui, ó, vamos pegar essa parte da parede aqui, ó, vou duplicar ela e vou mover ela para cá, ó. Eu estou usando o Snap, então eu sei que está grudando, ou seja, eu sei que eu estou indo certinho aqui na medida, né? O Snap está garantindo para mim que eu estou andando aqui de 2 em 2 metros, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, e mesma coisa se eu fizer isso aqui, ó, se eu vier por cima e rotacionar com os 90 graus, né? E puxar isso para cá, ó.
seja, aqui eu estou fazendo paredes, né? Aqui eu vou em Y, né? E eu consigo, de novo, modelar de forma muito rápida um módulo, né? Ou seja, uma coisa que eu vou fazer por distância, né? E aí, olha só, vamos fazer agora um topo aqui de tijolo. Vamos fazer um topo de tijolo. Vamos fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui, ó. Eu vou duplicar esses caras aqui, ó. E vou... Por mera curiosidade, no YouTube eu consigo encontrar algum tutorial ensinando a fazer esses tijolos assim com a textura do Blender? Provavelmente, provavelmente deve ter. Eu nunca pesquisei especificamente isso, mas deve ter, deve ter. Aí aqui, ó, se eu não gostar dessa textura, não gostei dessa textura não. Vamos pegar esses caras aqui, ó. Não, porque eu estou usando coisas com Snap, eu sei que se eu mover, tipo, esses caras para lá e para cá, eu consigo revisitar essa textura. Mas eu também consigo, por exemplo, cortar isso aqui, ó, e falar, ah, não, eu gostei desse tijolo. O que eu não gostei foi desse excesso. Porque eu estou usando o Snap, eu sei que eu estou cortando uma quantidade específica de, sei lá, 10 centímetros, 20 centímetros, né? Então, se eu apagar isso aqui, ó, eu fiz uma beirada de tijolo que segue uma medida da minha textura e ela está texturizada e ela está num lugar bacaninha. Inclusive, se eu quiser duplicar para fazer mais beirada de tijolo, ou seja, se eu quiser puxar mais para lá ou mais para cá, né? Talvez o meu problema seja só essa face aqui, ó. Talvez essa seja a minha face problemática, mas ainda assim é meio que mais fácil de resolver do que tipo, começar do zero, né? Ou seja, eu posso vir aqui, deixa eu duplicar isso aqui. E aqui, ó, vamos fazer assim, eu estou usando só o incremental, né, por enquanto. Vamos usar o de vértice. Vamos usar o de vértice. Vamos vir aqui, ó, vertex. E eu quero vir esse cara aqui e eu quero grudar esse cara para cá sem ajustar a rotação, né, Daniel? Eu não quero alinhar a rotação, eu quero só que esse cara encaixe num vértice aqui qualquer, né? Então eu vou procurar quem? Eu vou procurar qual vértice é de topo. E aí eu vou fazer essa beirada aqui, ó. Eu quero apagar esse cara aqui, na verdade. Eu quero apagar essa face. Deixa eu fazer isso aqui. Essa face aqui eu quero apagar. Face. E eu quero duplicar isso aqui. Shift D. Aqui, ó. Eu não estou muito preocupado, não, ó. Vem pra cá. Procura o vértice que eu estou apontando. E é isso aí, ó. E aí, de novo, eu não sei como que eu encaixaria isso aqui, mas eu posso ir apelando, né? Ou seja, vamos duplicar isso aqui de novo. Vamos cortar isso aqui, ó. E apagar um tijolo, ó. Agora eu tenho um tijolo para poder encaixar. O que eu preciso agora, eu estou usando o vértice para poder tipo, ser uma medida bem precisa de encaixe. E aí eu quero qual? Eu quero o vértice ativo, né? Ou seja, eu quero ativo para não ficar em dúvida em quem é que está grudando, ó. E aí eu posso fazer a mesma coisa, eu podia fazer a mesma coisa do outro lado aqui, mas eu vou fazer o rotate em Z 90 graus. E vou puxar isso aqui para encaixar aqui, ó. Então, eventualmente eu estou chegando nesse fechamento, ó. Que já sai, de novo, isso aqui já sai texturizado. Ou seja, porque eu estou fazendo dessa forma, isso aqui já sai com uma textura, né? Então, a coisa mais complicada aqui é definir como que eu vou fechar esse cara aqui. Mas eu não necessariamente preciso fechar isso aqui com né, com uma face. Eu posso vir aqui e criar um modelo que fecha isso aqui, criar uma coluna que faz a maquiagem, né? Ou sei lá, a gente vai improvisando com o que der, né? A gente
né? Ou talvez aqui seja o lugar que eu preciso de uma textura específica, né? Vai saber, né? Deixa eu fazer uma face aqui, ó. Eu consigo fazer uma face aqui? Consigo, mas ela não fica bonitinha, não. Se eu fizer aqui não vai ficar tão bonitinho, não. Então talvez eu tenha que ter um pouco mais de trabalho aqui. Deixa eu ver como é que a gente está de hora. Acho que dá para eu brincar um pouco mais com isso aqui. Talvez. Brincar um pouco com as texturas de cá. Talvez brincar com as texturas de cá. Aqui eu coloco uma plaquinha dessa aqui, ó. Né? Então, talvez rotate x 90, rotate y 90. Talvez eu coloque alguma coisa tipo essa placa de metal aqui. Talvez eu faça uma coluna dessas aqui. Talvez uma coluna dessas seja uma boa. Né? Talvez pegar isso aqui e fazer com que essa coluna fique aqui no canto, né? Então vamos dar um Shift D aqui, X. E vamos pegar vamos grudar alguma coisa usando o Snap de novo. Vamos tentar o Edge. O Edge é muito escorregadio, né? Olha. O Edge é muito escorregadio. Então não quero usar o Edge. E não quero essa parede aqui, ó. Eu vou apagar essa parede aqui na alta, ó. Não quero ela aqui. E, como eu falei, o vértice é muito bom, né? O de vértice é muito bom. Se você está usando o vértice e você sabe o encaixe, você só vem aqui e fala, beleza, eu quero encaixar isso aqui no lugar, ó. Então esse aqui talvez seja o que eu quero no final das contas, assim, colocar essa coluna aqui, né? Ou até, tipo assim, se eu quisesse cortar ela por aqui, né? Ou seja, fazer essa beirada pra cá, né? E aí a gente vai por distância, né? Ou seja, eu vou achando algum encaixe aqui que me seja útil, né? Eu vou alterando esse design. E se eu fizer isso como módulo, né? E aí eu vou fazer o Art Attack, né? Que quando você pega o modelo pronto, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tô com ele no meu HD. Tô com ele no meu HD. Você fala. O Reinaldo fez uma pergunta que é com muita paciência fazer isso ser gerado pessoalmente. Eu vou pedir pra você só detalhar um pouco mais a pergunta, Reinaldo. Isso que qual isso que você está querendo gerar procedural, assim, só para eu ter um contexto melhor antes de responder, não falar bobagem também, né? É importante. Mas você quer gerar só um modelo, só textura, modelo e Não, por textura? exemplo, você gera os módulos, certo? Uhum. Aí, por exemplo, lá na Unity ou aí no Blender mesmo, e montando em tempo real, tipo uma dungeon que é gerada aleatoriamente, mas porque você fez esses blocos, esses módulos, sabe? Não, no Blender dá pra fazer tudo procedural, 100% procedural, né? Isso aí É, não tenha dúvida. Na verdade, eu até fiz uma base de Node para isso, que é esse negócio aqui, esse build build. Então isso aqui, ó, o que acontece? O que é esse node aqui? Se eu substituir essas peças por peças de prédio, por exemplo, eu posso falar que eu quero uma base diferente. Eu posso falar que eu quero um topo diferente. Eu posso falar que eu quero um topo diferente. E eu posso falar que eu quero um número de andar específico. Né? que da hora, é tipo isso aí mesmo. É. Tá E bom. aí, tipo assim, isso dá pra fazer
para cada coisa, né? Então, se você consegue imaginar que cada uma dessas peças é uma coisa aqui. Isso aqui, ó, eu consigo mudar o seed do que é o meio, tá? Então, de novo, aqui eu não estou usando o seed nesses, mas se eu entrar com essa mesma lógica que eu falo, ó, o que é o maior, o que é o máximo, o que é o seed, eu consigo falar. Eu ainda consigo entrar com um negócio que muda no tempo, por exemplo, ou então que muda de acordo com uma condicional. Então dá para ser 100% procedural. E meio que tudo dá para ser 100% procedural no Blender. E isso é um modificador, na verdade. Isso aqui é tipo um modificador que a gente chama de Geometry Nodes, assim. Então, ele faz tudo ser 100% procedural. Então eu posso ter uma porta que é procedural, que encaixa numa parede que é procedural, que vira um andar procedural, que vira um prédio procedural, que tem uma textura procedural que é escolhida de forma aleatória. Eu posso, por exemplo, fazer inclusive uma programação que fala que todo dia quando eu abro o Blender, ele abre um prédio diferente para mim. A maior questão é, tipo, qual que é a aplicação, na verdade, porque possível é, assim, é, é bem possível. E, na verdade, esse rolê de fazer uns módulos com alguma definição para que a montagem seja aleatória é muito comum nos roguelikes, né? Tipo, nos roguelites, que, tipo assim, ah tá, eu quero gerar a dungeon proceduralmente, ou o caminho da dungeon proceduralmente, mas o visual da dungeon eu não quero que seja tão aleatório. Então você gera uns módulos mais ou menos igual eu fiz, né? Que são as pecinhas. E aí a geração desse conteúdo que é procedural, ou seja, a geração desse mapa que é procedural. Eu tenho inclusive aqui, eu passei pelo mesmo aperto na outra aula, que é lembrar onde que eu salvei o, o, o exemplo de módulos já adiantado que eu fiz dessa textura, né? Eu já fiz uma versão. E eu não vou olhar no vídeo da aula passada, porque na aula passada eu achei, mas eu passei pelo mesmo processo de tentar lembrar, tipo, aonde que eu coloquei. Aqui, ó. Isso é um lab. Isso é um pack de lab, que são vários módulos, né? Ou seja, se eu pegar esses módulos aqui, ó, eu posso criar um gerador de dungeon, né? Que inclusive tem rampa, subida e tal. E cada módulo desse, na verdade, é uma variação de modelagem com snap daquilo que eu mostrei antes. Então, é bem possível, né? E esse é um jeito muito rápido de fazer conteúdo, tá, gente? Isso é um jeito muito rápido de fazer. Tipo assim, você tem a textura primeiro, sabe? Isso é um negócio que é muito doido. Você pode começar pela textura, sabe? Você pode ter, tipo, eu preciso de textura de parede, chão, teto sujo, parede suja, rodapé, sabe? E falar, não, beleza, com essas texturas eu monto, tipo, a parte de dungeon, sabe? Da minha dungeon. E aí, tipo, aí você monta os módulos, aí depois você monta os módulos, você vai lá e gera proceduralmente o conteúdo. E deixa eu abrir o Blender antigo aqui, que eu tenho um exemplo que eu acho que não roda no Blender novo, sem dar muito PT, assim. Eu tenho aqui o Blender 2.79. Eu tenho. E modelagem de muita coisa que, de novo, o acabamento às vezes ele parece muito elaborado, mas tem muita coisa que a modelagem ela é simples, apesar de tudo, sabe? A modelagem ela é, de novo, nem sempre eu preciso de uma modelagem tão elaborada para fazer um conteúdo que visualmente é elaborado, assim. Deixa eu ver se eu acho, de novo, se eu gastar o resto da aula procurando a vida, né? O que não falta é jogo que te engana com pura textura. Pois é, eu tinha um exemplo aqui que eu gostava de usar, eu quero ver se eu acho ele aqui de novo, porque, igual falando, é muito arquivo, você acaba tendo às vezes uma dificuldade de lembrar onde que você salvou ele para usar como exemplo mesmo, assim, né? Para usar como exemplo. Então aqui eu vou só bater rapidão.
se eu acho onde que eu coloquei esse arquivo. Se eu não achar, a gente traz ele na próxima aula, porque tá no comecinho do curso. Se você estiver vendo também isso gravado, gente, tenha paciência na vida com o tio aqui. Toda semana a gente volta aí com alguma aula e a gente vai voltar com esses exemplos em algum momento. Então, talvez eu não consiga lembrar de cara aonde eu salvei um arquivo, mas a gente lembra no futuro, né? A gente volta aí num vídeo da semana que vem e assiste. Vai saber, né? Eu sei que tá no meu HD externo. Eu sei que tá no meu HD externo. Eu sei que isso tem a ver com aula, então eu sei que se eu entrar aqui e for nas pastas que eu uso para aula, né? Então eu tinha, por exemplo, PUC 2019, PUC 2020, essas coisas é onde eu vou achar isso. Criação avançada, recursos, Cartoon Character, etapas de modelagem, mais exemplos. Fatigue. Então, tá vendo? Eu estou rodeando a pasta. Tá em um. Tá na área. É PUC 2022. PUC 2021. 972. Aqui, ó. Aí, ó. Então, isso aqui vai demorar um pouquinho para abrir, porque tem que carregar as coisas todas. Isso aqui, ó. Opa. Será que eu consigo controlar isso aqui? Deixa eu ver se meu mouse tá ligado aqui. Deixa eu ver se meu mouse tá ligado. Aqui minha placa de vídeo não vai ajudar, né? Mas aqui, ó, se eu entrar nesse cenário aqui, vai dar pra ver, tipo assim, que tem um visual, né, bem aceitável, na verdade, né? Então, se eu entrar aqui no modelo, tem um visual bem aceitável gráfico, né? E se a gente desligar aqui, ó, se eu vier aqui e falar, não, mostra para mim o que é o sólido disso, né? Ou seja, o que é só a modelagem. É que os modelos são muito simples. Os módulos são tipo umas pecinhas muito simples. Deixa eu desligar aqui, inclusive, a visualização de textura, que eu acho que está ligado aqui o meu Texture Solid. Então, deixa eu ligar o Backface Culling. Então, o modelo é muito simples, gente. E é muito repetitivo. Sabe? E aí, na hora que você vai no material, né, levando em conta a iluminação, né, vamos ver aqui na textura, levando em conta a iluminação, então, principalmente a blocagem do cenário, cara, principalmente você fazer os blocos que vão fazer esse mundo aí, né? Deixa eu entrar aqui de novo no meu modelo. Então, você vê que o modelo ele é simples, né? O modelo ele é simples. A ambientação faz boa parte do rolê, sabe? Então, se você tivesse essas texturas, parede, rodapé, coluna, e você pensar que essas medidas desse modelo, elas são mais ou menos múltiplas de 10, né? Ou seja, você tem uma coluna que ela é 0.8, sabe? Ou 0.5, e você sabe que aquilo vai encaixar no snap, sabe? Você vai ter, sei lá, uma parede que tem 1 metro com uma coluna de 0.8.
faz sem sentir o rolê, assim. Você não vai nem sentir o drama de modelar isso aqui, né? Então, e aí, tipo assim, na hora que você põe com luz, com os mapas de relevo, dá um resultadão, assim. Dá mó climão. E aqui, na verdade, o que pega aqui no meu modelo é que eu acho que eu não consigo controlar os efeitos. Eu tô tentando desligar aqui eles, mas eu não tô conseguindo desligar os efeitos, aí fica meio tenso pra navegar. Então, deixa eu vir aqui, play. Deixa eu ver. 2, 3, 4. Não tô conseguindo desligar os efeitos. Isso é uma versão muito antiga do Blender, eu acho que nem tá rodando a minha placa mais aqui. É. Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu dar um Ctrl pra cima aqui. Deixa eu dar um Ctrl pra cima, não. Deixa eu ver, viu? Eu consigo ligar isso aqui com Toggle Full Screen. Que isso aqui na verdade vai ficar dando uns bugs da versão. Eu teria que editar esse arquivo para rodar bem. Que ele ainda tem uns efeitos de desfoque e tal, mas a textura não tá lendo bem, assim. Faz alguma configuração que eu não sei o que tá pegando. Depois eu pesquiso porque que não tá tocando bem. Mas já dá pra perceber assim que se ainda coloca uma camada de pós-produção, ainda fica mais interessante ainda, assim, ainda fica mais, né, você ainda pega aquilo, ainda dá um tapa adicional, assim, né? Mas a ideia era mostrar meio, assim, um pensamento rápido de uso do que eu falei hoje, né, de você saber que o grid tem uma medida e que você tem uma ferramenta de aderência e como que usando isso você pode, né, usando esse conjunto a seu favor, dentro do espaço de UV e dentro do espaço de modelagem, produzir um modelo que, apesar de ser extremamente simples, né, ou seja, um modelo que é bem fácil de fazer, ele já traz bastante informação sobre o conteúdo que você quer apresentar, né? E lembrando que a gente ainda pode colocar mais informação de relevo na coisa, né? Ou seja, eu ainda posso vir aqui e fazer um negócio que reage à iluminação, né? Ou seja, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, um sol aqui, um sun, você vai ver que ainda dá para fazer tipo com uma reação de relevo, né? Que, né? Ou seja, que a luz bate num lugar específico, né? Então ainda dá para fazer. Ou seja, com esse tiquinho de modelo, sabe? Com esse tiquinho de modelo você consegue Por fazer. sinal, Dan, você vai ensinar a gente a, tipo, na hora de exportar essas texturas para Unity, tipo, Isso, manter essa luz aqui, ó, tipo, exato. dele brilhando e tal, Isso, porque isso eu isso. tô realmente curioso de como se faz. Isso tem a ver com como que eu traduzo isso aqui numa textura. Como que eu traduzo Entendi. numa textura. Para eu poder realmente ter liberdade de usar tudo que o Blender oferece aqui e mandar para a gente. Isso a gente tá no nosso plano de ensino, sim. Tá? Na área um pouco meio que do objetivo da matéria, assim, vocês terem um pouco mais de liberdade numa ponta sem perder a qualidade na outra, assim, Uhum. né? Isso aqui já está com o normal map, João.
Então você vai ver que, tipo assim, se eu colocar a luz mais ou menos inclinadinha aqui, ó, essa é a luz batendo aqui em cima, ó. Já é a luz batendo aqui. O que não tem aqui é o arquivo pronto para levar para Unity ainda das texturas, né? Mas eu acho muito interessante que isso aqui, né, ou seja, essa placa aqui de cinza, ela pode virar uma parede de tijolo com o relevo do tijolo, assim, com o relevo da beirada do tijolo. Mas é isso, é isso. Por hoje eu acho que a gente foi até bastante, acho que foi bem mais do que eu tinha imaginado. Durante a semana, o que eu vou pedir para vocês é já ir trabalhando no que for possível do pensamento do que é o cenário que vocês querem modelar. É, Então, assim, o que vocês puderem adiantar do tipo, o que é o projeto de semestre de vocês é bem-vindo para a próxima semana, né? E no mais, eu quero agradecer demais a presença de vocês que vieram aqui ao vivo, né? Assistir a aula, né? Que estão matriculados. E agradecer também quem, seja lá quem estiver vendo isso no YouTube, se você viu até agora, se essa aula fez algum sentido para você, só comenta, porque a gente fica felizão quando a aula ela vai além né, do que eu imagino, né? Vai além do meu trabalho só de gravar ela, tá? No mais, brigadão. Até semana que vem, para quem estiver aí acompanhando no tempo certo.